Pessoal, você que sente que está procrastinando demais, que deixa de fazer coisas que você mesmo sabe que são importantes, como terminar um artigo ou começar a escrever sua dissertação de mestrado, sua tese, seu trabalho de conclusão de curso. Enfim, a procrastinação é um fenômeno que muitas pessoas sentem que acomete a sua vida, principalmente talvez os estudantes que estão se preparando para o vestibular ou adultos jovens iniciando sua carreira acadêmica, fazem a pergunta: como é que eu posso tentar me livrar da procrastinação? Como é que eu posso ser mais eficiente no que eu faço no meu dia a dia e alcançar os meus objetivos sendo produtivo no sentido que eu quero dar para a minha vida? Então, eu proponho que vocês fiquem até o final desse vídeo e testem as intervenções que eu vou mencionar. Bom, indo direto ao ponto, antes de mais nada, é muito importante que nós tenhamos um ambiente preparado para exercer as atividades que nós nos propomos. Então, se você quer produzir, escrever, organizar a sua vida, avançar os trabalhos, é muito importante que você prepare um ambiente e elimine as distrações neste ambiente. Ou seja, coloque o seu celular em outro cômodo, desligue o celular e não deixe ele no mesmo quarto, no mesmo ambiente que você está trabalhando. Mesmo que o celular esteja desligado, se ele estiver próximo a você, o cérebro sempre vai reconhecer que aquele objeto é um objeto que deve ser manuseado, deve ser checado. Então ele precisa estar fora do seu espaço visual e do seu campo de ação motora. Tire o celular do quarto que você está trabalhando. Deixe ele fora do seu ambiente. Isso é essencial para que você tenha uma condição melhor de trabalhar sem que o seu cérebro procure e encontre interrupções para isso. Bom, em segundo lugar, tá um conceito que eu mesmo costumo chamar de tração. O que é essa ideia de tração? Bom, na natureza, se vocês pararem para pensar, desde Newton, Galileu, os físicos da mecânica clássica nos avisaram que quando um objeto está em movimento, ele tende a permanecer na trajetória que ele está. O nome disso é inércia. Então, por exemplo, se eu arremessar um objeto e ele chegar no espaço, esse objeto vai continuar andando com uma velocidade constante, não vai nem acelerar e nem desacelerar e vai continuar exatamente como ele está. Nenhum objeto vai frear ou acelerar se não for imposto uma certa força sobre ele. E é mais ou menos isso, guardadas as proporções, que também acontece com a nossa vida psicológica e a nossa vida mental. Nós entramos numa espécie de vida automatizada, uma vida habitual, e que se nós não fazemos um certo esforço para nos desviar dessa vida, ela acaba se repetindo de uma forma quase que natural e compulsiva. Então, quem está buscando uma mudança precisa fazer uma certa travessia em um grau. A grande frase do escritor brasileiro Guimarães Rosa: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Ou seja, se você quer fazer uma mudança, você tem que ter em mente que essa mudança, por um tempo, não vai ser sentida como algo natural. Você não vai querer trabalhar mais naturalmente, você não vai querer ir para a academia naturalmente. Portanto, pare de esperar a motivação aparecer. Não espere a motivação aparecer, porque existe uma coisa muito curiosa. A motivação nem sempre é a causa das nossas ações. Ela também é a consequência das nossas ações. E essa é a grande ideia que eu quero trazer para vocês. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo há uns 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer mais exercício físico e ir para a academia. No início, cada sessão de academia parecia quase que uma tortura. Como, eu vou ter que ir lá, eu vou levantar peso, eu vou sentir dor, eu vou sentir um desconforto. Então você tem que basicamente se forçar a ir e começar a fazer determinado tipo de atividade. Eu comecei a fazer e logo no início, depois de poucas semanas, você já sente um aumento de força, um aumento de disposição e aí continua fazendo. E em poucos meses, em relativamente pouco tempo, eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa e simplesmente não fui para academia porque eu tinha outras coisas para fazer e aí comecei a sentir uma vontade. Eu preciso treinar, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer academia. Por quê? Porque aquilo estava habitual, estava sendo feito por mim há muito tempo. Logo, a minha ação, a minha decisão de começar a fazer academia gerou uma motivação em mim para fazer academia
depois que aquilo virou habitual. Ou seja, as motivações que nós encontramos em nós mesmos também são produtos do que a gente faz e não o contrário. Então, se você quer ter mais motivação para trabalhar ou mais motivação para ir na academia, comece a fazer e não espere a motivação. E com isso nós entramos no terceiro ponto, que é, para você conseguir fazer essa mudança, bom, elimine as distrações. Em segundo lugar, não espere a motivação, porque a motivação é uma consequência, não é a causa do que você quer. E em terceiro lugar, execute um plano de maneira totalmente dissociada das suas emoções e da sua vontade no dia. O que isso significa? Você não precisa entrar com uma grande briga interna e ser um grande general disciplinado, alguém que vai fazer uma coisa impossível de sempre estar agindo contra a vontade. Mas você tem que criar um hábito mental de ter a liberdade de agir fora das suas inclinações naturais. Então, por exemplo, quando você sente que, bom, eu gostaria de pegar o Instagram e dar uma olhada, eu gostaria de assistir uma série, eu gostaria de fazer qualquer coisa, lembre-se do que você quer fazer e faça aquilo que não é natural. Experimente fazer coisas passando por cima das suas próprias vontades. Passe por cima do que você sente uma certa inquietação, uma vontadezinha para fazer, e você vai ver, vai começar a perceber que você tem a capacidade de dar direção para a sua vida. Isso começa a fazer com que nós nos sintamos mais competentes e mais no controle. E aí você vai ver que no final do seu dia você vai se sentir muito bem, porque você deu a direção ao seu dia e, portanto, o seu dia vai ser sentido e percebido como algo com sentido. Então, não espere vontade e motivação, monte um plano dentro da realidade, um plano execuível, um plano que você mesmo gostaria de fazer. Não torne isso uma coisa desagradável, uma coisa que vem de, eu preciso produzir mais, eu preciso me ajeitar. Não, monte um plano que daria prazer para você. Produza, na medida do possível, coisas que vão te dar orgulho de produzir. E aí, siga esse plano e você vai ver o quanto que você vai conseguir atingir as coisas na medida em que você elimina as distrações, entende que a motivação é uma causa e não a consequência e, portanto, você age por cima do que o seu corpo está dizendo. Você passa por cima porque entende que a prioridade é o seu plano, os seus objetivos e não o que o seu corpo está passando no momento, até porque isso é uma coisa que varia de acordo com o seu nível de sono, o seu nível de estresse, as substâncias que você tomou, se você tomou muita cafeína antes e agora está cansado, se você ingeriu álcool no dia de ontem e hoje está se sentindo mal, você não pode contar com as suas emoções como um guia para a sua vida. Você tem que estabelecer qual é o guia, qual é a orientação da sua vida e deixe as emoções seguirem isso. Pessoal, um abraço, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Um grande abraço, meu nome é Vicente Cotanda.